Está escrito gravar? Está gravando. Glória a Deus. Isaías, capítulo 61, verso 1. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Até aqui somente. Por favor, segure sua Bíblia junto no seu coração. Vamos falar com Deus. Peça ao Senhor para falar com você, porque se Deus não fala conosco, em vão fala o homem. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, Pai, nós oramos nesse momento em que iremos meditar na Tua Santa Palavra. Eu te peço, Pai, nesse instante, que Tu me escondas atrás de Ti, que Tu fales ao Senhor pelos meus lábios, ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e principalmente, ó Deus, ao nosso espírito. Arranca de nós, meu Senhor, toda carnalidade, toda malignidade. Encha-nos com Teu Espírito Santo e derrama sobre nós, ó Pai, a Tua Shekinah, em nome de Jesus. Você diz amém. Pode tomar seu assento, por favor. Glória a Deus. Quero meditar um pouco com os irmãos nessa noite a respeito da missão da igreja e da vinda de Jesus. Porque o Senhor Deus enviou Jesus. Veja que Isaías capítulo 61, ele vai se cumprir no Evangelho de Lucas, quando Jesus chega na sinagoga e ali lhe é dado o livro da lei, e então Jesus, ele abre o livro da lei, lê essa profecia e assim ele diz: hoje se cumpriu esta profecia. Ora, veja que a salvação, ela é proclamada. De que forma? Pela unção do Messias. Quem é o Messias? O Messias é Jesus. Ele é Yeshua HaMashiach. Jesus é o Messias, que é o Christos, no grego, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o nosso Jesus, aquele que desceu do céu, aquele que veio, aquele que se tornou homem para pagar o preço da salvação das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, Isaías no capítulo 61, ele vai proclamar, ele vai anunciar algo que vai acontecer. É uma profecia a respeito da salvação. E quando nós olhamos para isso, nós vemos o propósito de Deus através da vinda do Messias, através do envio de Jesus. E qual é a missão de Jesus ao trazer a salvação? De que forma a salvação vai ser anunciada? Qual é o projeto de Deus para isso? É a formação da igreja. A igreja não apenas como instituição, a igreja não apenas como uma
tem que ser nos nossos dias. A igreja não apenas que muitas vezes é conhecida pelo prédio, muitas vezes a lembrança que as pessoas têm de igreja, quando você fala, você diz que igreja você é, essa é uma pergunta comum, e a pessoa diz a qual denominação ela pertence. A primeira imagem que vem à mente é do templo, é da construção, sim ou não? Isso é natural, isso não é um defeito. No entanto, o propósito maior e a igreja que Jesus vem fundar, a igreja que Jesus começa, do qual ele é o cabeça, é o seu corpo. Ela é formada não por tijolos, mas ela é formada pelos membros, pelas pessoas, por todos aqueles que um dia resolveram, decidiram servir a Jesus, como você e como eu, amém? E todos aqueles que ainda irão aceitar a Jesus, e todos aqueles que ainda entregarão a sua vida a Cristo. Então, o propósito, a missão da igreja não é agradar aos homens, e sim salvá-los. Amém? Glória a Deus. Algum tempo atrás, você perguntava para uma pessoa crente para um crente, e se você perguntasse para ele qual era a maior alegria, o que representava o Evangelho para ele, melhor dizendo, ele ia dizer que é porque ele era salvo, porque se Jesus voltasse, ele ia para o céu. Hoje, não todos, mas a grande maioria, se você perguntar, é porque a pessoa está feliz. Se é salvo ou não, não importa, o importante é ela ser feliz. Agora, eu não digo ser, porque quem é ser está no estado de plenitude, e não pode ser feliz se não for salvo. Então a pessoa, ela está feliz. Então, para a maioria das pessoas, é isso que importa no Evangelho. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16. Vamos dar uma passeada aí, atualiza o GPS e vamos em frente. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, verso 16. Glória a Jesus. Veja que aqui, a partir do versículo 12, e mais especificamente no versículo 14 do capítulo 4 de Mateus, o evangelista Mateus, ele escreve o seguinte: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, ou a Galileia dos gentios, o povo que estava sentado em trevas viu uma luz. Aleluia! E os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Quem é a luz que esse povo viu? Jesus. Por que Isaías está dizendo isso aqui? Porque Jesus começa a pregar na Galileia. Jesus inicia o seu ministério na Galileia. Depois ele desce para a Judéia. Depois ele vai para Jerusalém. Mas ele começa a pregar na Galileia, para que se cumprisse a profecia de Isaías. Abra sua Bíblia, volta lá para o livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo de número 1 e 2. Aleluia! Quando Isaías vai narrar, Isaías vai predizer, Isaías vai
escrever a profecia que Deus lhe dá a respeito do advento, a respeito da vinda de Jesus e a respeito do poder que Jesus teria. Aleluia! Que ele teria não, que ele tem. Amém? Porque Jesus não mudou, ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Assim está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8. Então o versículo 1 de Isaías, capítulo 9, diz assim: mas a terra que andava angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, e a terra de Zebulon, e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos, a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Percebe como a profecia de Isaías capítulo 9 se cumpre no início do ministério de Jesus lá na Galileia? Sim ou não? Amém? Agora, versículo 6, não poderíamos deixar de ler aí no capítulo 9, vai falar especificamente de Jesus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Então Jesus vem a esse mundo com algo pré-estabelecido por Deus, com uma missão. Jesus, ele veio ao mundo com uma missão. Ele veio para trazer a salvação. Jesus veio para pagar o preço da redenção das nossas vidas. Jesus não veio ao mundo para morrer por seus pecados, porque ele não tinha pecado. Abra agora a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Veja a profecia de Isaías 61 se cumprindo. Diz assim, Lucas 4, 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos nas sinagogas estavam fitos nele. Agora, no versículo 21, com toda autoridade, com toda sabedoria, conhecendo as Escrituras, Jesus diz assim, versículo 21, então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta profecia. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Olha o que Jesus está dizendo. Aquilo que Isaías profetizou há aproximadamente 740 anos. Há 740 anos aproximadamente antes acontecera naquele dia. Veja como a palavra do Senhor era maravilhosa. Isso nos leva a entender, isso nos mostra a importância da nossa intimidade com Deus. Isso nos leva a entender
a importância de nós buscarmos a Deus, de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, de nós servirmos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças. Aleluia! Amém? Vocês não precisam ficar tímidos por causa da câmera não, viu, irmão? Ela só está olhando para mim aqui. Amém, Jesus? Depois eu corto esse pedacinho. É que tem um projeto que aqui eu vou anunciar para os irmãos, que aí você vai poder ver 30 pregações lá e escolher qual você quer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu passar um pouquinho, né? Para o corte. Então veja bem, a profecia se cumpre. Agora, olha para o nosso tempo, para os dias que nós vivemos. Existem muitas profecias que estão acontecendo e principalmente que ainda vão acontecer. A maior profecia que está para se cumprir é o arrebatamento da igreja. Esta é a maior profecia, e a grande maior profecia que irá se cumprir, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Amém? Diga comigo assim: quando Deus fala, Deus cumpre. Amém? Então veja que o Senhor Jesus, Ele lembra aqueles mestres da lei aquilo que estava acontecendo. Ele lembra isso. E isso é algo que incomodava demais. Abre comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1. Vamos lá para Isaías de novo. Se tiver a folha colada, vamos descolar em nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 11. Aleluia. Profecia a respeito do nascimento de Jesus. Jesus que era descendente de Davi. Aleluia. Diz assim, capítulo 11 de Isaías, versículo 1. Porque brotará o rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Esta era a unção de Deus sobre a vida de Jesus. O Espírito de Deus repousava sobre Jesus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, habitava em Jesus. Agora a gente sabe que Jesus também estava sujeito às tentações. A gente sabe que Jesus não é um alienígena. A gente sabe que Jesus, ele tinha as mesmas necessidades que todo ser humano tem, sejam elas físicas, sejam elas psicológicas, sejam elas emocionais. Jesus tinha fome, sede, sono. Jesus chorava, Jesus se entristecia, Jesus se alegrava, sim ou não? Jesus também era tentado, mas Jesus, aleluia, ele cultivava esse relacionamento com o Pai. De que forma? Meditando na palavra e principalmente orando, falando com Deus, muitas vezes orando com as pessoas que estavam ao seu lado, mas em outros momentos se retirando,
orando a sós, algumas vezes subindo ao monte, outras em silêncio. Jesus tinha uma vida de oração. Nós só seremos cheios do Espírito Santo, e nós só podemos ser cheios do Espírito Santo se tivermos uma vida de oração alinhada e aliada, melhor dizendo, com a meditação da palavra, porque aí o Espírito Santo estará presente em todos os momentos e em todos os instantes, e Ele vai nos lembrar. Ora, você só pode se lembrar de algo que você ouviu, de algo que você viu, de algo que você estudou, sim ou não? Você não se lembra do que você não ouviu? Você não se lembra do que não viu? Não é verdade? Agora abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 31 ao 34. Jesus dizer a respeito de si, que naquele dia se cumprira a profecia de Isaías, poderia soar até como pretensão, algo que também vai começar a despertar a ira, porque o poder de Deus era manifestado nas ações, nas atitudes de Jesus. Jesus ensinava com autoridade, porque Jesus não falava uma coisa e fazia outra. Jesus não mandava os discípulos fazer algo que Ele não fazia. Quando Ele diz: olha, se alguém te bater numa face, vira outra. O que Ele fez? Dá-lhe também a outra. O que Ele fez? Não foi isso que Ele fez? Sim ou não? Ele fez isso. Então, achou em João, capítulo 1, verso 31. Mas a gente vai ler no versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim veio um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. João está falando da eternidade de Jesus. Olha o que ele disse: após mim veio um varão que foi antes de mim. João nasceu antes de Jesus. E como é que Jesus foi antes de João? Porque Jesus já existia, Ele é eterno, muito antes de João nascer. E aí ele vai dizer mais, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito, aleluia, descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Amém? Veja que João vai testemunhar da profecia de Isaías, do capítulo 11, que nós acabamos de ler. João testifica que naquele dia, naquele momento, essa profecia se cumpre. Jesus tinha o Espírito Santo, Jesus era cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente fica pensando: irmão, para que é que Deus vai dar o Espírito Santo a alguém? Por que Deus dá dons à igreja? Para que alguém seja engrandecido? Para que alguém use isso como uma campanha de marketing? Não, é para que o nome dele seja glorificado, é para que o nome dele seja louvado, é para que todos conheçam que ele é Deus,
É para que as pessoas entendam que Ele é o mesmo Deus e que Ele opera milagres. Amém? É por isso que Deus deu dons à igreja. É por isso que Deus deu dons à igreja. É por isso que Deus enche uma pessoa com o Espírito Santo. Não é para que ela se mostre ou queira parecer mais poderoso que os outros, querer ser um super crente. Não existe super crente. Dias atrás eu vi uma expressão que me chamou muita atenção, mas eu não quis entrar em controvérsia, em polêmica. Fiquei, graças a Deus, com minha boca bem fechada. Um pastor se referindo a outro diz assim: esse aqui é um grande servo de Deus. Não existe servo que é grande, que seja grande. Todo servo é pequeno. O que é grande é o Senhor. O servo é pequeno. Entende? Sim ou não? O servo não pode ser grande. Grande é o Senhor. É uma questão de entendimento, de hierarquia. Por isso que João diz: ele era antes do que eu. Por isso que João, naquele momento, ele fica naquela situação de não querer batizar Jesus, porque ele estava vendo quem era Jesus. Ele disse a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, eis o Cordeiro de Deus. Este é aquele que vai ser sacrificado na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados, para pagar a redenção das nossas almas. Aleluia! Amém, Jesus? Amém. Está aí João, capítulo 3, por favor, versículo. Aleluia. Novamente, João Batista vai testemunhar a respeito de Jesus. A gente sabe que pouco antes, o mestre, Nicodemos, ele procurou Jesus, porque ele queria conhecer Jesus. Só procura Jesus quem quer conhecer Jesus. Existem algumas pessoas que procuram Jesus por interesse, mas esses que procuram Jesus por interesse, eles não continuam seguindo a Jesus. Eles chegam até Jesus, se Jesus faz aquilo que eles querem, amém, glória a Deus, eles vão embora. Mas existem aqueles que querem seguir a Jesus. Amém? Você quer seguir a Jesus? Amém. Amém? Aí você pode pensar: pastor, mas por quê? Mas por quê? O senhor perguntou se eu quero. Por que o senhor não perguntou se eu sigo? Porque querer seguir a Jesus é uma decisão que a gente toma a todo instante. A todo instante. Porque nós somos cercados por lutas, por tribulações, a gente enfrenta combates, como diz Paulo, e a todo instante a gente está dizendo ao Senhor com as nossas atitudes: Senhor, eu continuo firme, porque eu sei quem o Senhor é, aleluia, eu te sirvo, não é por aquilo que o Senhor me dá, não, é por quem o Senhor é, por esse Jesus maravilhoso, aleluia. Amém. Amém? Então João vai dar um outro testemunho. Diz o versículo 33: aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas a entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para algo que eu sempre digo:
O propósito do Evangelho, o propósito da vida de Jesus, da sua morte na cruz, é a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Amém? Por isso, todos nós temos o dever, a obrigação, e temos que ter o compromisso de orar,